Meus caros, agora no resto das notícias deste dia 5 de fevereiro, temos aqui uma para abrir da SIC Notícias que diz que as pensões, as reformas vão levar um grande corte, um corte abrupto da ordem dos 20%, simplesmente porque a fórmula passou a ter em conta toda a carreira contributiva, 40 anos, em vez dos melhores 10 dos últimos 15 anos. Essa alteração levou a uma redução, segundo aqui o articulista, de cerca de 20% no vencimento que serve de base nestas contas. Quer dizer, os portugueses, os reformados portugueses, vão ser roubados em 20% a mais do que têm sido. Toda a vida contribuíram, toda a vida trabalharam, toda a vida descontaram e agora na hora de receber umas migalhas, essas migalhas ainda são retiradas porque houve um esperto qualquer que disse, não, vamos somar tudo e dividir pelos anos. Simplesmente, como eu digo aqui em cima, há 40 anos o dinheiro não valia a mesma coisa que vale hoje. Era pouco. Dou até o exemplo dos 800 euros. Mas eu vou ler o que está aqui, que é para ser mais rápido. Este é, na minha opinião, o maior roubo aos reformados portugueses. Contabilizar linearmente toda a carreira, sabendo que há 40 anos quem ganhasse 800 euros ganhava realmente muito mais do que hoje. 40 contos, há 40 anos, é muito mais do que é hoje. Dá para comprar muito mais coisas do que hoje. Portanto, não podemos olhar como se fosse o mesmo valor de hoje. Era muito superior em termos de poder de compra do que se podia comprar. Nós temos perdido o poder de compra, e depois também há a inflação, não é? Obviamente. Mas em 40 anos o dinheiro vale metade, um terço, até menos de metade. Bom, então, quem ganhasse 800 euros ganhava realmente, nessa altura, há 40 anos, muito mais do que hoje. Mas agora, quando fizerem as contas, isso não entra em linha de conta. O que interessa é que ele ganhava 800 euros só. Portanto, vai somar 800 euros como se fosse dinheiro de hoje, que valessem 800 euros hoje, mas valiam muito mais. E, com base nesses 800 euros, aquilo que cada trabalhador descontou para a Segurança Social também valia muito mais do que hoje vale. Os tais 11%, por exemplo, da TSU, já nem falo na Caixa Geral de Apresentações, mas os 11% da TSU valiam o triplo do que valem hoje. Ora, o que é que estes espertos fizeram, estes espertalhões fizeram? Somam tudo como se o dinheiro valesse a mesma coisa hoje, do que valia há 40 anos, e então isso quer dizer que a média baixa muito, porque o que se ganhava há 40 anos era muito pouco. Se agora entrarmos com o dinheiro, pouco dinheiro, em termos de numerário que se ganhava há 40 anos, é óbvio que depois a média baixa. Baixa e de que maneira? E os reformados, que, por exemplo, iriam ganhar 1000 euros, agora só ganham 800. Só por culpa deste malabarismo, que eu nem quero chamar o nome a isto, eu nem quero dizer a verdade, nem quero dizer o que é que me passa pela cabeça neste momento, se não cortavam-me o vídeo. Mas só com base neste malabarismo, já os reformados vão perder 200 em cada 1000 euros e passam a ganhar apenas 800. Pá, isto é inacreditável. Se ao menos eles fizessem a correção monetária, as pensões até subiriam, porque lá está, há 40 anos 800 euros era muito mais do que hoje 1600. Portanto, as pensões até subiriam, porque nós temos vindo a perder naturalmente, ano após ano, naturalmente não, artificialmente, mas como estamos em Portugal, todo o roubo é natural. Temos vindo a perder, ao longo dos últimos 40 anos, sempre poder de compra. Basta ver quanto é que um professor ganha hoje e quanto é que ganhava há 40 anos quando eu comecei a minha carreira. É impossível eu hoje, com o dinheiro que tenho, fazer a mesma vida que eu fazia há 40 anos. Eu almoçava nos melhores restaurantes de Coimbra. Hoje, com o dobro do dinheiro que eu trago para casa, não consigo fazer isso nem uma semana. Coisa que eu fazia quantas vezes quisesse antigamente. Bom, e a todo lado, nunca havia falta de dinheiro. E só ganhávamos 40 contos. E, portanto, eles entram com esta habilidade, este malabarismo, para quê? Para que os reformados, coitados, recebam menos 20%, se não for mais. Está aqui esta denúncia que eu aqui deixo para quem quiser ver e para quem se quiser preocupar com isto, que isto é realmente uma coisa escabrosa. E o Ministro da Presidência lembrou-se hoje, ou alguém lhe disse, não sei se alguém lhe telefonou, que o número de imigrantes em Portugal, afinal, é muito maior do que se supunha. Oh, benzo Deus, Leitão Amaro, benzo Deus. Como é que ele descobriu isto hoje? Apenas um ano após estar naquelas funções. Quer dizer, bastou-lhe menos de um ano para perceber o que qualquer mortal português comum percebe em 15 minutos. Basta sair à rua e basta contar. Olha, ainda hoje estive aqui num pequeno supermercado, em Odivelas, e comecei a olhar à minha volta e digo, não, isto não está a acontecer.
e comecei a contar os portugueses que lá estavam. Estavam lá 33 pessoas comigo. Sabem quantos portugueses lá estavam? Eu, mais ninguém. Até os funcionários eram brasileiros. Não vi lá mais nenhum português. Eram angolanos, não sei de que país, Angola, Moçambique, vários. Eram os tais nepaleses e os bangladeshianos e aquela gente toda, que será a maioria, e eram brasileiros. E estava lá um português, que era eu, em 33 pessoas. Acham mesmo que isto é normal? Em Portugal. Isto seria normal, sei lá, no país deles. Aparecer um português, é um intruso, um turista, no Bangladesh, no meio de 30 bangladeshis. Não, estamos em Portugal e o único português daquele supermercado era eu, mais ninguém, nem os funcionários, ninguém era português ali. Vocês acham isto normal? Vocês acham que a gente não deve preocupar-se com esta invasão inacreditável que finalmente se começa a perceber, os políticos profissionais começam a perceber que isto é um escândalo monstruoso, mas só agora. Bom, então realmente o ministro Leitão Amaro finalmente percebeu que o número de imigrantes em Portugal é muito maior do que se supunha, não é muito maior, é se calhar o quádruplo dos valores oficiais. Eu ainda hoje ouvi na Assembleia da República dizer que há 1.200.000 imigrantes. Não há. Ponham o dobro nisso e não chega. E se calhar ponham o triplo e não chega. E ficam admirados como é que o Hospital Amadora Sintra demora 30 horas para atender um doente. Vão lá ver quem é que lá está. Vão lá ver às urgências quem é que lá está à espera. Contem-nos. Façam como eu fiz hoje. Não olhem só e fiquem com uma ideia. Contem-nos. Façam esse esforço. Demora um bocadinho, mas contem-nos. Vocês chegam a uma urgência, contem 300 pessoas, vejam quantos são os portugueses. Vejam. E depois venham cá para fora, para as redes sociais, expliquem. Expliquem que os portugueses são menos de metade daqueles que hoje usam as urgências em toda a parte. É isto que me dizem. E não é uma pessoa, nem duas, nem três. Leiam as mensagens nos canais que eu tenho, nas minhas redes sociais, no YouTube, no Facebook. Leiam as mensagens das pessoas que vão aos hospitais. E elas dizem, eu vou para um hospital, a maioria são estrangeiros. Todos dizem isto. Nas maternidades, a maioria dos bebés que nascem são filhos de pais estrangeiros. Toda a gente sabe isto. A maioria dos portugueses é que não sabe porque não vai lá. Não está nas urgências, felizmente, e não está nas maternidades. Mas quem lá for, corrobora esta informação. Tanto nos hospitais como nas maternidades, a maioria dos utentes são estrangeiros. Como é que o nosso SNS há de aguentar esta pressão? Não pode. É impossível que o nosso SNS aguente esta pressão. E só agora é que eles estão a perceber porquê. Só agora é que estão a perceber porque é que o SNS não dá resposta a nada. Pois não. Porque, entretanto, tem o dobro dos utentes que devia ter. E bem, se tivesse metade já era mau. Já não trabalhava bem. Agora, com o dobro, é impossível. 30 horas, 35 horas na Amadora Sintra. Vão lá ver quem é que está na fila de espera para entrar. Vão lá e depois digam alguma coisa. Está bem? É realmente um escândalo. E outro escândalo é este, espera aí que isto agora não para, outro escândalo é este da Iniciativa Liberal, que tem sido levado sempre ao colinho pela Comunista Ação Social. A Comunista Ação Social não tem sorte nenhuma, como eu digo, levam-nos ao colinho há 5 anos sucessivos, mas sempre sem sucesso. Um processo disciplinar e do político Tiago Maia Gonçalves, recordam-se? O candidato à presidência da República, à última, há 4 anos, pois ele foi expulso da Iniciativa Liberal. O candidato a Presidente da República foi expulso do partido Iniciativa Liberal. Imaginem vocês que isto se passava com o Chega. Bom, abria os telejornais durante 3 semanas, 4 semanas, eu sei lá. Era o fim do mundo. Mas, como não é com o Chega, é com o partido que eles levam ao colinho, nem se fala, põe-se uma noticiazinha e passou. Tal e qual como o escândalo Tutti Frutti de que falaremos ainda hoje. O processo disciplinar do político foi concluído e o candidato a Presidente da República há apenas 4 anos acaba de ser expulso do partido. Imaginem que era o Chega. Imaginem. Aconteceu hoje, no país mais seguro e na cidade mais segura do mundo, aconteceu hoje. Imaginem só se este não fosse o país mais seguro do mundo, o que aconteceria. A Polícia Judiciária foi acionada para investigar o caso. Que caso é este? Homem baleado com 3 tiros na cabeça à porta do ginásio da Amadora. Passou um tipo com uma mota, deu-lhe 3 tiros, um deles entrou-lhe até pelo olho. Claro que morreu. Isto no país mais seguro do mundo e na cidade mais segura do mundo.
Bem, isso não foi bem na cidade mais segura do mundo, que essa é Lisboa, segundo diz a PSP. Foi na Amadora. A Amadora é uma grande cidade. Pelos vistos, não é tão segura assim. E vamos lá ao caso de Tutti Frutti, ao prato forte de hoje. Diz aqui a vereadora Inês Drummond, que renunciou ao mandato da Câmara de Lisboa, hoje mesmo. Com ela houve mais outro vereador do PSD que renunciou, esta é do PS, e ainda um deputado, Luís Newton, que também renunciou. Diz, estou muito tranquila com o desenrolar do processo, patati, patatá, por aí fora. Certo é que ela renunciou ao mandato e só neste caso, à frente falaremos outra vez, que há mais notícias, só neste caso, meus amigos, foram 60, não foram 6, 60 os arguidos, 60 os acusados, os implicados neste caso. Neste caso foram 60. Recordam-se que a semana passada abriram as manchetes todas, jornais, notícias, todo, SIC Notícias, CNN, toda essa comunicação, a dizer que havia 11 deputados do Chega, 11, que ao longo da sua vida já tinham tido problemas com a justiça. Ao longo da sua vida tinham tido problemas com a justiça. E havia ali duas mentiras. Uma era minha, porque eu não estava acusado pelo Ministério Público, e disseram que sim, e outra era da Diva, que também nem sequer queixa teve. A queixa foi colocada, foi retirada, antes até do Ministério Público achou a conseguir ler. É uma coisa rápida. Portanto, afinal de 11, eram só 9. Ao longo da sua vida. Pois bem, meus caros, só neste processo apenas, não é ao longo da vida deles, é só neste caso, neste processo, um caso apenas, foram 60 do PS e do PSD. E eu pergunto, onde está o polígrafo? Onde está a SIC? Onde está a TVI, a CNN, a SIC Notícias? Onde estão? Isto não era para abrir os telejornais todos? Pois olhem que não. Vai ser uma notícia como outra qualquer, tipo, uma chatice, aqui três pessoas, e elas, enfim, já renunciaram ao mandato, 3, mas não são 3, são 60, meus caros. Quer dizer, nós éramos 11, ou seja, na prática, éramos 9, e abrimos os telejornais durante vários dias. Eles, só num caso, que é este caso chamado Tutti Frutti, o caso da distribuição de cargos pelas freguesias entre PS e PSD, só neste caso são 60, 6 vezes mais do que nós em toda a nossa vida. Os problemas com o Chega, dos deputados do Chega, foi toda a vida de cada um deputado. Eu, por exemplo, tenho 64 anos. Já tenho idade para ter meia dúzia de processos contra mim, não é? Ainda por cima eu utilizo as redes sociais, que é uma coisa doida. E tive alguns, sim, não há dúvida nenhuma. Agora, ao longo da vida, só neste caso são 60, amigos. Pensem nisto um bocadinho. Deixem-me repetir. Pensem um bocadinho. Olhem para as televisões e vejam se isto está a ser dito desta maneira. Porque esta é a forma correta de se dizer. Só num caso foram 60 políticos envolvidos do PS e do PSD. É o fim da macacada. Bom, lá está outra notícia do homem que foi baleado na Amadora. O suspeito está em fuga, ninguém sabe quem é. Agora vão procurar na videovigilância das câmaras se conseguem descobri-lo. Como? Tipo com um capacete. Como é que vão conseguir? Talvez pela moto. A moto vai desaparecer logo. Eu tenho muito pouca confiança em casos destes em que há tiroteio de passagem com uma moto ou com um carro, porque depois o carro pode até aparecer num lado qualquer, mas as pessoas nunca mais aparecem. O relatório da PSP diz que a criminalidade baixou muito em Lisboa. Pois é, Lisboa, desculpem. Eu percebi mal. É que isto não é Lisboa, é Amadora. Uma vergonha. E as alterações climáticas, já sabem que é um dos meus temas preferidos, mas esta é uma alteração climática de há muitos milhões de anos. Imaginem vocês que um grupo de mineiros descobriu em 1918, nas profundezas de uma mina de carvão, está aqui explicado em baixo, um tronco da árvore petrificado, fechado dentro de uma camada de carvão. Bom, não vou continuar a ler isto, mas vejam, esta árvore está aqui há milhões de anos. Há milhões de anos não havia nada por cima da árvore, senão a árvore não crescia, não é? Portanto, vejam bem, uma árvore que estava a céu aberto, milhões de anos depois, formou-se uma mina de carvão, foi petrificada através de sedimentos de carvão que se foram juntando e mais tarde abriu-se um buraco e era uma mina e lá estava a árvore. Portanto, estamos a falar aqui de alterações climáticas brutais, em que o céu aberto se transforma numa mina, imaginem. Isto tem, portanto, milhões de anos. E para os palonços que acham que o clima está a mudar agora, aqui está este exemplo. Não é de agora que o clima está a mudar, é há 4.500 milhões de anos.
desde que a Terra se formou, que o clima muda. Todos os dias. Todos os dias. Montenegro, estou aqui para dar e durar, ao contrário do Sr. André Ventura. Porque o André Ventura disse-lhe que, enfim, não estava aí por bom caminho e, portanto, muito em breve seria substituído se continuasse com estas políticas de nem cá nem lá, de parar a meio da ponte, e foi assim que ele lhe respondeu. Mas eu já ouvi esta frase em algum lado e o próprio André Ventura diz, vamos ver, o último que disse isso não lhe correu muito bem. Ora, o último que disse isso foi exatamente Pedro Nuno Maserati, Pedro Nuno Santos, como eu lhe chamo Maserati na brincadeira, claro, que disse ao Ventura, eu vou cá estar quando o senhor se for embora. E afinal, ele foi-se embora menos de um ano depois de dizer isto, acho que foi 9 ou 10 meses, menos de um ano depois de dizer isto, foi-se ele embora com aquele escândalo da Alexandra Reis e aquela coisa toda, foi-se embora, desapareceu, deu às Vilas Diogo de Ministro das Infraestruturas. Recordam-se? O mesmo que disse ao Ventura aquilo que agora está a dizer Montenegro. Vamos a ver se a maldição não se abate sobre Montenegro como se abateu sobre Pedro Nuno Santos. Espero que não. Uma peça de uma televisão, da CNN, sobre a maçonaria. Eu ouço muita gente falar da maçonaria, eu não faço ideia do que isso seja, nem a maçonaria, nem qualquer outra sociedade secreta, mas eu pergunto, sociedades secretas interessam a quem? Vejam aqui na minha página do Facebook uma partilha que eu fiz desse programa e alguns dos políticos que nós conhecemos que estão lá todos. Porque é que eles lá estão? É que eu não sei e nem quero saber. Mas que é muito estranho, é. Pessoas pertencerem a sociedades secretas é muito estranho. No país mais seguro do mundo, o que faria se não fosse? Grupo de encapuçados assalta cofre de banco em 20 minutos. Unidade contra terrorismo da PJ investiga. E levaram, penso eu, 200 mil euros. 200 mil euros em 20 minutos foi assaltado um cofre de um banco por um grupo de encapuçados. No país mais seguro do mundo. Isto é tudo no mesmo dia. Isto é tudo hoje, atenção. Isto não é uma coisa ao longo do ano. Isto é tudo no mesmo dia. No país mais seguro do mundo. Vamos falar sobre isso. E ainda, no país mais seguro do mundo, uma notícia também, não, neste caso é da SIC Notícias, em que diz que uma rede de apoio à legalização fraudulenta de imigrantes, oh diabo, a sério, os partidos de extrema-esquerda dizem que isso não existe, mas pelos vistos existe. Uma rede de apoio à legalização fraudulenta de imigrantes permitiu que mais de 7 mil estrangeiros fizessem pedidos de autorização de residência em Lisboa. Para isso, eram usadas moradas falsas que rendiam aos verdadeiros moradores milhares de euros. Uma máfia completa. Os moradores recebiam, as máfias pagavam, as máfias também recebem dos desgraçados que vão para lá morar, toda a gente mete dinheiro ao bolso, ninguém paga um avo de impostos, ao contrário do que nos garante o partido da extrema-esquerda, Berloque e o Livro, não sei o que é um livro, mas é uma coisa assim, e esses partidos todos garantem que não, eles é que sustentam a nossa segurança social. Olha o que eles sustentam a nossa segurança social. Tudo dinheiro por fora. Toma tu, mas declarar ao fisco bola, porque isto é tudo crime, não é? São estas as ajudas e é esta sustentabilidade das máfias que, olha, por exemplo, só ali na freguesia de Arroios, foram 4.900 imigrantes legalizados em dezembro e janeiro, em 2 meses. Penso que foi Arroios, mas se não foi Arroios é outra qualquer. Foram 4.900, quase 5.000 legalizados. Eu digo isso no meu último vídeo com dados. Legalizados não, dados como morando lá. Legalizar a sua morada, que não pode haver ali espaço, obviamente, para 5.000 pessoas em 2 meses. Não pode haver. E este aqui fala em 7.000, não dizem em quantos meses, mas devem ter sido também poucos. Portanto, vejam bem, eles metem mais gente por mês nestas freguesias do que a maioria das cidades no interior tem de gente, de portugueses. Metem mais gente aqui. A terra onde eu moro, a cidade onde eu moro, não tem, de certeza absoluta, neste momento, 5.000 pessoas a morar. Se tiver, é por aí. E estes tipos metem isso em 2 meses numa freguesia. 2 meses. Imaginem, ao fim do ano são 50.000, são 60.000 ao fim do ano. Como é que é possível que ninguém veja isto? Aquilo que eu vos disse há pouco, entrar num supermercado e sentir-se só
no seu país. Sou o único português que estou cá dentro. Qualquer dia isto é em toda a parte. Nós chegamos a um lado qualquer e há sempre mais estrangeiros do que nós. Como é que é possível? Pronto, já falei sobre isso. Voltem com o vídeo atrás se quiserem ver melhor, porque eu falo também, para aqueles que só começaram ao meio do vídeo, eu falo também na pressão sobre o SNS, que é justamente provocada por esta gente que vem em números inacreditáveis para o nosso país e que finalmente o Ministro da Presidência já começa a perceber que realmente há muito mais gente do que aquela que se pensava. Mas André Ventura anda a falar disso há anos, há pelo menos 2 anos. Luís Montenegro ainda não disse nada sobre este caso, o caso que envolve muitos autarcas do PSD e outros do PS, da região de Lisboa. Quando começou a escolher os nomes, recordamos, o Primeiro-Ministro exigiu que assinassem um compromisso de honra de suspender os mandatos se fossem acusados. Olha, mas então, 60 foram acusados, o que é que está a acontecer? Será que ele mandou assinar o documento e depois deitou o documento fora? E ainda critica o Ventura por pedir a imediata suspensão do Arruda. Quer dizer, o homem foi condenado por ter cão e por não ter. Se não fizesse nada, como este não está a fazer nada, era condenado porque não fazia nada. Como fez, e fez imediatamente, e disse, Arruda, põe-te a mexer, condenam-no também. E este não faz rigorosamente nada. Este que condenou também Ventura, o nosso Primeiro-Ministro também condenou Ventura e o seu líder parlamentar por causa do caso do outro indivíduo e, afinal de contas, ele agora faz o quê? Mandou assinar um documento e faz o quê? Para que serve o documento? E o meu vídeo de hoje sobre a inacreditável realidade dos casamentos de meninas de 12 anos de Portugal, um vídeo inspirado na magnífica intervenção de Rita Matias na última sexta-feira. Ficamos por aqui, que já estamos com 22 minutos. Um grande abraço a todos. Vou passar a fazer vídeos agora, como já perceberam, diariamente. Alguns falarei da minha candidatura à ceia, hoje não o fiz. Noutros falarei sobre a atualidade nacional e noutros ainda falarei das duas ao mesmo tempo. Nós temos é que falar das coisas para que elas não caiam no esquecimento. E comigo, nada se esquece. Responderei a toda a gente, um por um. Nada se esquece. Um grande abraço e até amanhã.